Perigosos gigantes na Bíblia. Gigante número 1. Og, o rei de Bazã. Era um poderoso e infame rei amorreu que reinou em Astarote durante o tempo de Moisés. Ele lutou contra os israelitas em sua jornada de volta para a terra prometida. Deus concedeu aos israelitas a vitória sobre as forças do rei Og. E Moisés e os israelitas capturaram Bazã, uma terra fértil a leste do rio Jordão. Devido à assombrosa força de Og, a vitória dos israelitas foi significativa. Isso levou ao encontro dos israelitas com o rei Og de Bazã, após uma batalha com outro rei amorreu, Sion. Moisés havia pedido a Sion que permitisse que os israelitas passassem por sua terra, prometendo não tomar nenhum dos recursos dos amorreus ao longo do caminho. No entanto, Sion reuniu suas forças e atacou os israelitas. Deus ajudou Moisés e os israelitas a derrotarem os amorreus e conquistarem sua terra. Números 20, versículo 33 a 35, Bíblia amplificada. Então, eles viraram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, o rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha de Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: Não o tema, pois eu o entreguei, a ele e a todo o seu povo e sua terra, em suas mãos. E você fará a ele como fez a Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim os filhos de Israel mataram Og, seus filhos e todo o seu povo, até que não houvesse sobrevivente a ele. Eles tomaram posse de sua terra. Mais uma vez, vemos Og, rei de Bazã, saindo contra os israelitas. Esta foi outra batalha que Israel não iniciou, mas eles estavam mais do que preparados para o desafio, com a ajuda de seu Deus. Eles conquistaram uma vitória gloriosa. Não tema, disse Deus, pois eu o entreguei em suas mãos. Essa encorajadora mensagem foi essencial, pois Og de Bazã era conhecido por seu tamanho e força impressionantes. Og era mais um rei amorreu que não representava uma ameaça para Israel, porque o Senhor já o havia entregado a ele e a seu domínio, a Israel. O desfecho da luta de Og já estava determinado, antes mesmo de ele vestir sua armadura. A batalha entre as forças de Og e as de Moisés é descrita no livro de Deuteronômio. De acordo com o texto, Og governava mais de 60 cidades fortificadas, todas elas conquistadas pelos israelitas. Isso ampliou o território de Israel no lado leste do rio Jordão e mostrou a eles que poderiam superar os poderosos inimigos que enfrentariam no lado oeste do rio, com o auxílio de Deus. Deuteronômio 3, versículo 3 a 7. Assim o Senhor nosso Deus também entregou em nossas mãos Og, o rei de Bazã, e todo o seu exército. Os derrotamos, não deixando sobreviventes. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Não ficou uma das 60 cidades que não tomássemos deles. Toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades estavam fortificadas com altos muros, portões e trancas. E também havia muitas aldeias não muradas. Destruímos completamente todas elas, como fizemos com Sion, rei de Esbom, exterminando homens, mulheres e crianças. Mas todo o gado e o despojo das cidades nós tomamos para nós. Assim como Sion, Og também levou todo o seu exército para a batalha contra Israel. No caso de Sion, Deus já havia decidido entregar o rei, juntamente com todo o seu exército e território de Israel. Israel destruiu toda a população e tomou controle das 60 cidades do reino de Og, que tinham os mesmos muros altos que as de Sion. Quando Deus escolhia entregar um inimigo ao seu povo, nem mesmo cidades fortificadas eram páreo para o inimigo. No futuro, quando chegarem a Jericó, a ilustração mais marcante dessa realidade ocorreria lá. O próprio Og era um homem enorme, com uma cama de ferro que media 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, ou seja, cerca de 4,05 metros de comprimento por 1,8 metro de largura. A inclusão desse detalhe destaca o tamanho de Og. Um homem que precisava de uma cama desse tamanho provavelmente era alto, talvez medindo de 3 a 3,3 metros de altura. Israel triunfou sobre Sion e Og, tomando controle de suas extensas terras na margem leste do rio Jordão.
Após a derrota deles, ficou evidente que Og não era um governante fraco. Israel não tinha motivo para se preocupar com o tamanho de seus oponentes. Eles só precisavam lembrar do quão poderoso era o seu Deus. Deuteronômio 3, versículo 11, Bíblia Amplificada. Porque somente Og, rei de Bazã, ficou dos restantes dos Refaíns. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon. O seu comprimento é de 9 côvados, e a sua largura é de 4 côvados pelo côvado comum. Usando o côvado comum da medida de um homem, que ia do antebraço até o final do dedo do meio, a colossal cama de Og tornou-se famosa e, sem dúvida, havia sido preservada como lembrança. A notícia da vitória se espalhou rapidamente, instilando medo nos corações daqueles em Canaã. Raabe, uma prostituta de Jericó, acreditou que o Senhor tinha poder até sobre aquela cidade fortemente fortificada, porque ela e outros tinham ouvido falar da vitória sobre Sion e Og. Josué 2, versículo 10, Bíblia Amplificada. Porque ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a leste, a Sion e a Og, que vocês destruíram completamente. Josué 9, versículo 9 a 10, Bíblia Amplificada. Eles disseram a ele: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor teu Deus, porque ouvimos as notícias sobre ele, e todas as coisas notáveis que ele fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Moisés usou a vitória para encorajar os israelitas, enquanto os deixava sob os cuidados de Josué e prestes a entrar em Canaã. Deuteronômio 33, versículo 4. Salmo 135, versículo 7 a 11. Ele faz subir vapores desde as extremidades da terra, faz relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Ele feriu os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais, enviou sinais e maravilhas ao meio de ti, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Feriu muitas nações e matou reis poderosos, Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. Matou reis famosos, pois a sua misericórdia e amor permanecem para sempre. Sion, rei dos amorreus, pois a sua misericórdia e amor permanecem para sempre. E Og, rei de Bazã, pois a sua misericórdia e amor permanecem para sempre. De acordo com Deuteronômio 3, versículo 11, Og era descendente dos Refaíns, indicando que era um homem de grande estatura ou um gigante. Josué 12, versículo 4, Bíblia Amplificada. E o território de Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei, era referido como o último dos Refaíns, conforme Deuteronômio 3, versículo 11 e mais tarde, nos livros de Números e Josué. Refaíns é uma palavra hebraica para gigantes. Os Refaíns, ou Refame, eram um povo que viviam em Canaã e em outros lugares durante o tempo de Moisés e Josué. O termo Refãs é descritivo, não étnico, e significa terríveis. Os Refaíns eram gigantes experientes em batalhas. Quando os israelitas tentaram entrar na terra prometida pela primeira vez, os espiões relataram que ela era habitada por gigantes conhecidos como Nefilins e filhos de Anak. As repetidas referências aos Refãs nesses primeiros 3 capítulos demonstram que Israel, confiando em Deus, era mais do que capaz de derrotar essa temível raça guerreira. Também demonstra que o medo deles era infundado. Em Números 13, quando se recusaram a entrar na terra prometida, suas desculpas se mostraram frágeis à luz das vitórias da próxima geração. Nada é difícil demais para Deus. Nada é impossível para Ele. Mateus 19, versículo 26. Gigante número 2. Golias. Golias era um gigante filisteu. Os filisteus eram inimigos dos israelitas, e eles se reuniram para a guerra naquela época. Não faz muito tempo que os filisteus foram totalmente derrotados, mas agora estão se reerguendo. Eles invadiram o território israelita e aparentemente tomaram posse de parte dele,
acampando em uma área controlada por Judá. 1 Samuel 17, versículo 1 a 3. Os filisteus reuniram suas forças para a batalha e se reuniram em Socó, que pertence a Judá. Acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e formaram linhas de batalha contra os filisteus. Estes estavam na encosta de um lado e Israel na encosta do outro, com o vale entre eles. O vale de Elá era mais parecido com um grande cânion do que com um pequeno vale. 1 Samuel 17, versículo 4, Bíblia amplificada. Então saiu do acampamento dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Não entendemos exatamente o que essa informação significa de imediato, pois não medimos as coisas em côvados ou palmos, mas em pés e polegadas. Vamos traduzir isso para termos mais compreensíveis. Golias era um homem enorme, com cerca de 2 metros e 75 centímetros de altura, e se você adicionar o comprimento de seus braços, quando ele os levantava sobre a cabeça, você pode imaginar que criatura imponente ele devia ser. Mas não era apenas o tamanho dele. 1 Samuel 17, versículos 5 a 7, Bíblia amplificada. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e usava uma couraça de escamas, placas de metal sobrepostas, que pesava 5.000 ciclos de bronze. Ele tinha protetores de bronze nas canelas e uma lança de bronze entre os ombros. O eixo de sua lança era como a lançadeira do tecelão, e a ponta da lança pesava 600 ciclos de ferro. Um escudeiro o precedia. Ele estava vestido com o que chamaríamos de uma malha de armadura. Os filisteus se preparavam para a batalha vestindo um enorme manto por baixo, semelhante a uma lona, coberto por anéis de bronze sobrepostos. Essa malha protegia o usuário dos ombros até os joelhos contra as armas do inimigo. Essa armadura em particular pesava 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a cerca de 80 a 90 quilos nos padrões modernos. Golias estava armado com um capacete de bronze, caneleiras de bronze para proteger suas canelas e uma lança ou dardo de bronze entre seus ombros. Esses itens eram todos feitos de bronze. A ponta de sua lança era de ferro e pesava 600 ciclos, cerca de 7 a 9 quilos. Segundo o relato, ele estava acompanhado por um portador de escudo que caminhava à sua frente. A palavra hebraica usada aqui se refere aos maiores escudos usados em batalha, suficientemente grandes para proteger um adulto. Fica muito claro que o objetivo era proteger o corpo contra flechas disparadas pelo inimigo. Além de sua armadura corporal, Golias tinha esse homem à frente dele, empunhando um escudo do tamanho de um homem, para uma defesa ainda maior. Faça uma pausa e permita que sua mente imagine a cena impressionante que acabou de ler. Imagine o terror que você sentiria se tivesse que enfrentar um gigante desse tamanho, que também estava protegido por tanta armadura. Sem dúvida, as chances estavam contra qualquer um tolo o suficiente para enfrentá-lo em batalha. Note o que esse guerreiro gigante fez. 1 Samuel 17, versículo 8 a 9, Bíblia amplificada. E ficou de pé e gritou às linhas de batalha de Israel, dizendo-lhes: Por que vocês saíram para se posicionar para a batalha? Não sou eu o filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para vocês e façam-no descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos seus servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, vocês se tornarão nossos servos e nos servirão. 1 Samuel 17, versículo 10 a 16, Bíblia amplificada. Novamente o filisteu disse: Desafio as linhas de batalha de Israel hoje. Deem-me um homem, para que lutemos juntos. Quando Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram desanimados e cheios de medo. Davi era filho de Jessé, um homem de Belém de Judá, que tinha 8 filhos. Na época de Saul, Jessé era velho e avançado em anos. Seus 3 filhos mais velhos tinham ido seguir Saul na batalha. Os nomes dos 3 filhos que foram à batalha eram Eliabe, o mais velho, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos seguiram Saul,
Mas Davi ia e vinha de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu Golias saiu pela manhã e à tarde e tomou posição por 40 dias. Goliate sugeriu uma estratégia popular nas civilizações orientais, a luta representativa ou um conflito 1 a 1. Ele seria o representante do exército filisteu, e a escolha de Israel seria o representante do exército israelita. Quem vencesse determinaria a vitória de seu exército, e quem perdesse significaria a derrota de todo o exército. Durante 1 mês e meio, ele se exibiu todas as manhãs e tardes, gabando-se de seu tamanho e poder e desafiando qualquer um a lutar contra ele. Um jovem chamado Davi estava cuidando do rebanho de ovelhas de seu pai naquele momento, na pequena cidade de Belém, localizada nas montanhas de Judá. Ele estava longe de ter idade suficiente para se juntar ao exército. Na verdade, Davi provavelmente não estava ciente da situação que existia entre os israelitas e os filisteus naquele momento. É possível que ele nem tenha ouvido falar de Golias. Sua única informação era que seus 3 irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Então seu pai, Jessé, chamou Davi para uma tarefa. 1 Samuel 17, versículo 17 a 18, Bíblia Amplificada. Então Jessé disse a Davi, seu filho: pegue para seus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corra para o acampamento de seus irmãos. Leve também estes 10 pedaços de queijo ao comandante da unidade. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Davi não tinha intenção de lutar. Seu pai o tinha enviado para levar um pouco de alimento aos irmãos e mostrar que estava preocupado com eles. O sol nasceu como em qualquer outra manhã naquele dia, tanto para Davi quanto para Golias. Não houve aviso. Mas, na realidade, o 41° desafio matinal de Golias seria o último, e a vida heróica de Davi começaria. Davi se levantou cedo no dia seguinte e fez exatamente o que seu pai o aconselhou a fazer. Ele deixou seu rebanho de ovelhas com outro pastor, e ao se aproximar das proximidades do acampamento israelita, notou as tropas se preparando para a batalha e ouviu o grito de guerra. Ele só queria observar o que acontecia. Então, Davi apressou-se para a linha de frente da batalha e entrou para cumprimentar seus irmãos, deixando a bagagem aos cuidados do carregador de bagagem. Considere as circunstâncias. Enquanto estava ali com seus 3 irmãos, Davi ouve um grito alto vindo do outro lado do vale, e todos ao seu redor começam a correr para trás e se esconderem em suas tendas. E todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele e ficaram muito assustados. 1 Samuel 17, versículo 24. Lembre-se de que Davi nunca testemunhou ou ouviu o desafio deste gigante Golias. Ele vê um homem gigante envolto em armadura, gritando ameaças e desafiando, e amaldiçoando o Deus de Israel. Enquanto ele olha através do campo de batalha, lembre-se agora, é o 41° dia em que os israelitas enfrentam Golias, mas é a primeira vez que isso acontece com Davi. 1 Samuel 17, versículo 26 a 27, Bíblia Amplificada. Então Davi falou aos homens que estavam junto a ele: o que será feito para o homem que matar este filisteu e remover a desgraça de suas zombarias de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que ele zombe e desafie os exércitos do Deus vivo? Os homens lhe disseram o que seria feito para o homem que o matasse. Saul havia desenvolvido um plano para tentar fazer com que o gigante morresse. O problema era que ele era o único homem no acampamento de Israel capaz de enfrentar Golias. Ele estava muito acima de todos os outros em estatura e era o líder do povo. Saul elaborou uma estratégia que idealmente envolveria outra pessoa na luta. Ele prometeu ao homem que matasse Golias uma grande recompensa, além da mão de sua filha em casamento e isenção de pagar impostos sobre a casa de seu pai. Uma noiva, vasta riqueza e uma vida sem impostos não parecem tão ruins, não é mesmo? Mesmo assim, isso não foi suficiente para conseguir um voluntário. As pessoas ao redor de Davi informaram-no sobre a estratégia de incentivo, que incluía uma variedade de motivações externas, e ali estava Davi.
vestido com suas roupas de pastor mais simples e armado com suas armas de pastor mais básicas, sua funda e cajado, pronto para lutar. E então acontece o ponto de virada. 1 Samuel 17, versículo 40 e 1 a 46, Bíblia amplificada. O filisteu veio em direção a Davi, e o seu escudeiro estava à sua frente. Quando o filisteu olhou para Davi e o viu, zombou dele, pois ele era apenas um jovem, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: por acaso sou um cachorro para você vir até mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Venha até mim, disse ele, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, respondeu ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.